Chegamos ao momento do nosso tema desta manhã, aula 12, e a nossa introdução diz: a palavra de Deus cita a paz como segundo nutriente, segunda virtude, fruto do Espírito. E aí citamos Gálatas 5, 22, que desmembra o fruto do Espírito nessa parte. Na verdade, vão até os versículos, são os 22 e 23, e nas Bíblias mais antigas, as mais modernas, eles conseguiram juntar as 9 características no 22. Nas mais antigas você vai ter aqui no versículo 23, mas como segundo nutriente, aparece ali, né? Nesse aí está inclusive o terceiro, amor, alegria, paz. Nós estamos estudando como segundo nutriente a paz. E veremos a paz como diferencial entre salvos e perdidos, justos e ímpios, vontade de Deus e impulsos da carne. Quem anda no Espírito, não obstante as intempéries deste mundo, as debilidades da carne, ao mistério da iniquidade e aos dardos inflamados do maligno, vive no repouso de Deus. Quem anda no Espírito, por acessar este nutriente chamado paz, vive, desde já, no absoluto repouso de Deus. E aí nós citamos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Depois ele vai dissecando as virtudes e as vantagens de você ter o Senhor como pastor, mas não ficar apenas nesse primeiro versículo, que do hebraico é o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, é o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. O Senhor é meu pastor, Ele estará sempre presente comigo, Ele vai cuidar de mim. Por isso que depois Ele vai desmembrando, que nós não vamos ler agora. O que é interessante nós entendermos é que essa segurança que nós temos em Jesus, que Ele é o nosso pastor, Ele vai nos dar segurança, tem que se desmembrar exatamente no Cristo ressuscitado e glorificado, que revelou a Paulo as 14 epístolas, que fecha com Hebreus. Você sabe que os estudiosos, os teólogos, eles colocam Hebreus como um livro de autor desconhecido, como uma carta anônima, porque Paulo não assinou. Eu imagino, conjecturando aqui com vocês, né, máxima data vênia, imagino até que Paulo não tenha assinado a carta aos Hebreus, porque ele estava em extrema perseguição. Por isso talvez seja uma carta anônima, mas por revelação, e assim nosso apóstolo crê, e nós também cremos, contradizendo a maioria, inclusive dos teólogos, que chamam, não aceitam, dizem que não, que é uma carta anônima. Se é anônima, porque não pode ser de Paulo, não é verdade? E pelas características da revelação, e pela assinatura de graça, paz seja convosco, que Paulo, numa das suas epístolas, disse que sempre colocaria, apesar de ele não ter se citado pessoalmente, né, como ele fez nas outras epístolas, nós acreditamos que Hebreus é de Paulo, por causa disso. E também eu tenho dito a vocês, que eu acredito piamente que Deus faria 14 epístolas, porque elas confirmam a graça e a lei. 14, 2 vezes 7, 7 é padrão, 7 é perfeição. Então 14 epístolas, 7 confirmando as 12 tribos e 7 confirmando os 12 apóstolos. Você está entendendo? 24 anciãos. Então, por revelação, eu fico com a epístola aos Hebreus como autoria de Paulo. Assim, nós entendemos pela graça de Deus, tá bem? Pode fazer uma remissão entre Salmos 23 e Hebreus 4:9, porque Hebreus 4:9 diz o quê? A revelação que foi dada a Paulo, do Cristo ressuscitado e glorificado. Ele diz: resta, portanto, ou portanto resta o quê? Um repouso para aqueles que estão arrolados do Salmo 1, do 1 ao 3, e que obedecem. Quem obedecer, repouso. Quem não obedecer, vai lá em Hebreus, você vai ver Paulo dizer assim: terrível expectação de juízo e fogo, prestes a consumir o adversário, que não resta mais sacrifício. Mas não vou ficar me atendo nesses detalhes agora não. Mas a expectação de juízo e fogo é exatamente o contrário à paz. Então fechamos aqui bem o nosso introdução, não é verdade? Resta ou não resta um repouso? Agora, quem não está em repouso, amado, tem paz? Não tem. E você sabe que também acredito piamente nesse link muito direto com Deus. E agora eu vou pedir o nosso Wesley que foque mais aqui no altar, por favor, um pouquinho mais, se você puder aproximar, Wesley, que eu quero mostrar este exemplo que Deus me mostrava nesta manhã. Isso aqui é uma tangerina.
E eu estava sentado na minha sala, bem cedo, meditando nesse tema para vocês, e eu dizia, Senhor, mas eu queria alguma coisa mais clara, que me ajudasse a exemplificar melhor, que eu nunca tinha pensado nisso, acreditem, por isso que eu digo que é uma questão totalmente espiritual, não tinha visto em nenhum lugar, não tinha olhado na internet, eu estava com Deus pedindo uma prova. Amados, e qual foi a minha surpresa? Eu abri uma tangerina, e eu peguei e fui tirando os gomos, e contei, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deus me deu um fruto na minha mão para mostrar que a fundamentação de que o fruto do Espírito é um só, exatamente com 9. E aí depois que Deus me deu isso, eu fui pesquisar. E fui pesquisar sobre gomos de laranja e gomos de tangerina. E lá estava assim, a tangerina Citrus reticulata, nome técnico, científico, também mexerica, laranja mimosa, né? Mandarina, fuxiqueira, olha cada nome, né? São os nomes pelo Brasil afora, fuxiqueira, poncã, manjerica, laranja cravo, mimosa, bergamota, né? Acho que é no sul, que inclusive é bergamota, que se chama no sul, bergamota, clementina, é uma fruta cítrica, de cor alaranjada e sabor adocicado, parece ser uma antiga espécie selvagem, nativa da Ásia. E para minha surpresa, a tangerina, ela pode ter de 9 a 13 gomos. Eu poderia ter pego uma outra tangerina, que eu tinha várias, nós compramos esse final de semana, várias. Eu poderia ter pego uma com 10, com 11 ou com 12, cairia por terra a minha fundamentação, irmãos. O que eu quero dizer para você? Que eu já venho fundamentando isso há muito tempo, mas eu não tinha uma coisa muito sólida. Gente, Deus está falando ou não está falando? Hoje estamos na segundo nutriente aqui, olha. O primeiro, o amor, que nós falamos. O segundo, a paz, né? Depois vem os outros, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos falando de cada um deles, por isso a importância. Então, primeiro entender, se essa tangerina que eu peguei aqui com 9, que é o mínimo de gomos que ela precisa ter para ser uma tangerina completa, ela não seria uma tangerina. Você está entendendo? Tem muita gente aí que pensa que está andando no Espírito e só consegue amar. Ama, e até pensa que ama, porque não adianta. Não dá para você manifestar só um fruto, um nutriente do fruto do Espírito. Ou está no fruto do Espírito ou não está. Se você está andando em Espírito, você está exalando o fruto do Espírito, você tem que exalar as 9 características, das quais a segunda que eu trago aqui na nossa apostila é a paz. Porque essa paz é um diferencial e tem que ser um diferencial na nossa vida? A letra A diz, encontrareis descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer que a proposta de Jesus, e acreditem, isso só se revela com a graça de Deus, é nos aliviar da tensão, do desespero, amados, da falta de paz do mundo. Por isso que ele disse, está cansado, não tem paz, vem a mim. Ontem eu assisti a uma entrevista de um homem que foi o 8º homem mais rico deste mundo. Há pouco tempo, ele era o 8º homem mais rico no mundo. Vocês sabem de que eu estou falando. Ontem eu estava assistindo uma entrevista, eu gosto muito daquele entrevistador, muito sério ele, e ele estava ali fazendo perguntas, e essa pessoa, o tempo todo dizia o seguinte, eu vou voltar lá, porque o que eu tenho está aqui dentro, a minha cabeça, eu sei gerar riquezas. E eu falei, não vai. Não vai. E se você visse esse homem, quando ele era o 8º homem, sabe, um lorde, né? Uma beleza a nível, digamos aí, do que a sociedade diz que é beleza, porque a beleza não está na pessoa, mas nos olhos de quem vê.
dizia o grande poeta, mas aquela coisa, aquela beleza escultural, e agora uma pessoa marcada pelo sofrimento, pela depressão, pela falta de paz. Ainda tem muito dinheiro, mas não tem paz. Tudo aquilo que custe a sua paz é caro demais, ok? Se quiser anotar, eu vou repetir. Tudo aquilo que custe a sua paz é caro demais. Tudo aquilo que você fizer na vida, que você não possa contar como foi, não faça. Então, duas frases importantes. Primeiro, tudo aquilo que custar a sua paz é caro demais. Depois, tudo aquilo que você fizer ou tiver que fazer, se você não puder contar como fez, não faça. Isso é caráter. Então, amados, a religião, ela não faz isso. A religião, ela humilha, a religião, ela cobra da pessoa. Eu estava no aeroporto, voltando de São Paulo, e eu fiquei impressionado. Uma moça jovem, deve estar aí, entre seus 25 e 30 anos, sabe, com uma roupa toda branca, vários lençóis, como se estivesse enrolado em vários lençóis, com aquele turbante branco na cabeça, que você sabe que é o que o Espiritismo impõe às pessoas, não é? Que é o voto de raspar a cabeça, aquela coisa toda, oferecido aos demônios. E aquilo é religião, amados, aquilo é humilhação com a pessoa. E eu ficava pensando, e a pessoa é obrigada a ficar tantos dias vestida com aquele traje, sabe? Então a religião faz isso com as pessoas, e lamentavelmente a igreja evangélica, que não tem a revelação da graça de Deus, também faz isso com as pessoas, e obriga a certas coisas. Desculpe, o próprio estilo de batismo por imersão é uma coisa meio humilhante. Acredite, eu fiz 3 vezes e eu sei disso. E a pessoa bebe água, tem gente que até morre afogada batizando, tem muitos casos por aí, amados. Acreditem. Então, coisas loucas, loucuras, que não é necessário. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos sobrecarregarei. Você vai ter que ir para a classe do catecúmeno, você vai ter que agora, olha, primeiro deixa de fumar, não, primeiro deixa de beber, porque é homossexual, primeiro para com isso. Não, irmão, é homossexual, vem para cá, tem lugar para você aqui, vem. Está bebendo? Está enchendo a cara ainda, é um alcoólatra, vem para cá. Você tem o vício de fumar? Vem para cá. Agora, uma coisa, fique aqui, assista a mensagem, ouça a palavra, e a palavra vai transformar a tua vida. Só isso. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te condenar, ninguém vai te obrigar a nada, ninguém vai dizer, você primeiro tem que fazer isso. Não, só vamos dizer assim, senta e ouve a palavra. Era isso que Jesus fazia. Por isso que Jesus fez, por exemplo, no Monte das Oliveiras. Todo mundo sentou, ouviu a palavra. E quando recebe a palavra, depois tem os resultados. Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Não dá mais para religiosidade. Diga comigo, a religiosidade humilha, a graça honra, exalta, restaura o homem. E os que se inclinam para a carne, aí é a diferença. Tem gente que se inclina para a carne. E a lei, Paulo explica isso aos romanos. Ele diz, olha, é um pendor, né? A lei, ela vai puxar a gente para a carne. Por isso que é o perigo de você ficar seguindo os rituais da lei. Agora, a graça não. Então, Gálatas 5,19, olha o que diz. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, e por aí vai. As características são as características da concupiscência da carne. Que indo a Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o Espírito tem um fruto com seus nutrientes, e a carne tem a concupiscência com as suas características. E um grande problema, o fruto do Espírito, ele só age completo. E as características da carne agem separadamente, porque elas são obras. Olha o perigo. Satisfaça uma característica da carne e você jamais vai andar no Espírito. Agora, ande no Espírito e você vai cumprir todos os nutrientes do fruto do Espírito. E jamais vai satisfazer a concupiscência da carne que se desmembra nas suas obras. Romanos 8, 5 e 6, olha aí o que Paulo disse, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne,
mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Agora olha o 6, olha o versículo 6, que coisa maravilhosa. Porque o pendor da carne dá para Você está entendendo, general? Está aí, está na Bíblia. Entende, Helena? Porque você vê às vezes à sua volta, nossa artista, tanta coisa às vezes, né? Você sofre como matriarca de uma família, mas você é coluna, você está aqui. Nós cremos na bênção de Deus sobre os seus filhos, sobre a tua família, como herança do Senhor. Permaneça, aprenda mais, porque é aqui que você está sugando para jorrar para a vida deles. Mas você vê tanta coisa às vezes que entristece o seu coração, não é verdade? Eu também vejo, amados. Acreditem. Tenho irmãs, né? 6 irmãs, uma delas já partiu para o seio de Abraão, e lamento, não viu essa glória ainda sobre a sua vida. Ainda tenho 5, que eu luto, e acredito no plano de Deus, né? Na vida de cada um, é Deus que tem a resposta, mas eu já cheguei no melhor, eu vou ficar, amados. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Doa quem doer, custe o que reinar, o que custe a quem custar, nesta terra eu vou reinar. Diga, doa quem doer, custe a quem custar, nesta terra eu já vou reinar. É isso que ele diz aqui, olha, o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Enquanto eles estão lá, fingindo que são felizes, amados, acredite, eu vejo isso no meio da minha família, pessoas com a vida assim, estranhamente, nada a ver com aquilo, familiares, né, aqueles do meu sangue, nada a ver com o que está na palavra e dizendo que estão felizes, não, porque foi Deus, mas não foi. Não foi, lá no recôndito, lá dá problema, porque não estão vivendo na visão do Todo-Poderoso, não estão vivendo o pacto da graça. Se não, Marçal, se não viver a verdade da Bíblia Sagrada, não vai colher vida e paz. Tem que semear para o Espírito. Os nossos frutos têm que ser frutos de quem está andando no Espírito. Se não está andando no Espírito, fica dando desculpa. Mas está muito bom, olha, cooperou para o meu bem. Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, amados. Essa carne, esse corpo, as nossas tendências da carne, você viu o que eu falei aqui na nossa introdução? Nós vamos entender a diferença entre a vontade de Deus e os impulsos da carne. A vontade de Deus nunca estará nos impulsos da carne. Diga comigo, a carne nunca acerta. Mas o Espírito também nunca erra. O Espírito te leva à paz. A carne só vai te levar a contendas, a confusão, a querer dar o jeitinho brasileiro, amado. É corpo de humilhação. Então ela vai ter que ser transformada para o céu, ela tem que ser transformada. E quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz que nós já estamos sendo transformados como? De glória em derrota? Eu nem coloquei esse versículo aí, mas depois você pode procurar e colocar a remissão. Paulo fala aos Coríntios, nós somos transformados diariamente, olhando pelo espelho, mas não nos vendo em carne, sim em espírito. Ele diz o quê? De glória em glória. Tem dificuldade? Tem luta? Tem momentos de aparente derrota? Tem, mas no final é sempre glória. Não é de glória e derrota, é vale, não vale que eu cresça. Irmão, nunca sai do vale. E fica levando arrastando para trás de si uma coluna, uma poeira, uma onda de poeira que nunca acaba. É disso que eu estou falando. Se alguém for me olhar, tantos anos fez, amados, ok, mas e de 20, sei lá, depois dos 30 anos de idade para cá, como é que eu vivo? Gálatas 2:20, não está aí, você tem que anotar na sua apostila, porque eu sempre vou usar esse versículo, Gálatas 2:20. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim, esse viver no tocante, agora eu viver na carne, vivo pela fé. Então agora, eu não ignoro a carne não, mas eu vivo pela fé, sabe por quê? Porque nós vamos viver segundo a eficácia do poder que Ele tem até de subordinar a si todas as coisas.
1 Pedro 3,21. 1 Pedro 3,21. O qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então não é que você vai ter uma carne purificada. Nossa carne, nós temos que entender e vigiar a nossa carne. De que forma? Com a boa consciência, que está em quem? Em Cristo Jesus. Pedro aí, na sua epístola, já entendendo a graça de Deus, trouxe uma revelação maravilhosa. E Pedro estava falando aí, inclusive, sobre o povo, quando atravessava o Mar Vermelho, que havia uma poeira de água sobre eles, sabe? Que prefigurava o batismo, olha só. Porque você sabe que o batismo é alguma coisa que veio depois, né? A João Batista, na tribo dos Essênios, para lavar, como mostrando, depois Jesus, profetizado por Isaías, que seria a ovelha muda levada ao matadouro. Então, para que Jesus fosse batizado também, veio João Batista pregando no deserto o arrependimento, como precursor, que já havia sido profetizado por João Batista, para batizar Jesus e como ovelha muda ser levada ao matadouro, porque as ovelhas eram lavadas antes de serem oferecidas ao sacrifício, como um exemplo. E Pedro aqui vai lá atrás e diz, olha, até o povo quando saía da escravidão, passou por ali como se tivesse sendo batizado, e hoje ainda as pessoas querem ser batizadas, só que esta água simbolizava a palavra, na qual você está sendo batizado exatamente agora, e é batizado em todos os cultos nessa igreja. A igreja Cristo Vive é a igreja que mais batiza nesta terra, o único batismo, o batismo da palavra, o lavar regenerador do Espírito Santo, pela palavra. Vamos aqui na página 97 desse livro maravilhoso do nosso apóstolo. Não temos na livraria, ele está esgotado, né? Está saindo aí uma nova edição. Assim que sair eu vou te avisar. Mas olha o nosso apóstolo aqui na página 97. Ele diz assim: falar de paz num mundo como o que vivemos atualmente, e olha que esse atualmente aqui, nem sei que ano que ele colocou, que o nosso apóstolo... 2006, em 2006, tá? Na primeira edição deste livro aqui, ele diz, falar de paz, num mundo como o que vivemos atualmente, imagine hoje, hein, amados? Imaginem hoje, é muito necessário. Ela é como o oxigênio que precisamos para respirar. Quem pode ter paz, amados? Se alguém ligou a televisão hoje de manhã, não pode ter paz. Não pode. Você vai ter paz num mundo desse, um mundo de bandidos, um mundo de pessoas que só sabem viver na extorsão, na agiotagem, na malandragem, no toma lá da cá, na lei de gesto, na lei da vantagem. Um mundo onde o ladrão que vem para roubar, matar e destruir está aí o tempo todo. Não pode, mas nós podemos, diga eu posso. O efeito da justiça, tem um efeito, né? A paz, ela vem como um efeito. Efeito de quem? Daquele que está no fruto do Espírito, daquele que anda na justiça. Ele diz, será paz, será justiça, repouso e segurança para sempre. A diga é para sempre. Diga de eternidade a eternidade. Diga, olha, a lei não vai me ensinar isso. A religião não vai me ensinar isso. A página 100, o apóstolo Miguel diz assim, a palavra paz possui duas interpretações, uma no grego e outra no hebraico. No grego, koiné, é hareni, e no hebraico é shalom. Haineri, do grego, quer dizer paz, tá? Paz. E shalom também quer dizer paz. Então, quem sente paz tem harmonia. Essas duas vertentes, do grego e do hebraico, elas mostram uma ligação de tranquilidade, de segurança. Então, quem tem paz tem harmonia, tem bem-estar, é uma unidade perfeita, tudo está equilibrado, tudo está no repouso.
Então, o que nós precisamos agora é pensar que para o mundo isso vai sempre ser um mistério. Mas para nós, para a Igreja de Cristo, a paz é uma revelação. A paz é um dos nutrientes do fruto do Espírito. A paz, seja ela do grego, hairene, ou do hebraico, shalom, ela vai se desencadear numa materialização na nossa vida, que só aqueles que são os filhos de Deus, estão lá em Salmos do capítulo 1, do 1 ao 3, só eles podem ter na sua vida, e devem ter na sua vida. Quer dizer que a paz não é uma coisa que vai brotar naturalmente, não. Nós temos que seguir a paz, nós temos que buscar essa paz, nós temos que buscar esse eixo espiritual. E é isso que nós vamos estudar na próxima terça-feira, para a glória de Deus. Amém? Bem-haja a todos, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Vamos ficar de pé.